tudo bem com você? Mais uma vez aqui naquele nosso bate-papo de todas as semanas. Espero que você esteja gostando dessa nossa playlist aqui sobre obsessores, sobre energias encarnadas ou desencarnadas que estão aqui afetando, prejudicando, atrapalhando as nossas vidas. E nessa playlist, além de explicar um pouquinho, uma pincelada do que são esses espíritos obsessores, eu estou explicando um pouquinho sobre cada um dos tipos de obsessores. Lógico, esse assunto, gente, é muito amplo. Dá para falar aqui assim, tipo, dá para fazer um filme a respeito disso, falando. Dá para fazer muita coisa. Só que não dá, né? É muita coisa. Então eu tô resumindo aqui só bem didaticamente, bem leigo, assim, uma coisa bem simples, para que você entenda que existem muitas energias densas entre nós. E hoje quero falar um pouquinho sobre o espírito obsessor de vidas passadas. Muita gente me pergunta, né, e até veio essa pergunta aqui para mim, aqui pelas redes, depois que comecei a gravar esses assuntos, né, de espiritualidade. Então até eu já deixei para falar desse assunto quando eu fosse gravar essa playlist. Por quê? Porque como eu trabalho com vidas passadas e muita gente está com esse problema de espírito obsessor, me perguntaram se é possível que um espírito obsessor não seja de agora, que já esteja nos acompanhando, de vidas anteriores. E a resposta é sim, sim, é muito possível. Porque são pessoas que conviveram com a gente em 1, 2, 3 ou mais vidas e tiveram problemas com a gente em outras vidas. Ou a gente fez mal para elas, ou elas nos fizeram mal, ou seja, são desafetos nossos de vidas passadas. Só que elas são tão vingativas, elas são tão com uma energia tão pesada, que elas não admitem que aquela vida acabou. Elas falam, elas prometem, elas fazem um pacto de perseguirem aquela alma, aquele espírito, por outras vidas posteriores àquela. Para você entender, eu vou contar um caso só de um dos atendimentos que eu fiz muitos anos atrás, de uma moça que ela tinha um problema, vamos dizer assim, uma doença, um problema, que ela pegava fogo no corpo. Ela, por exemplo, ela estava às vezes penteando o cabelo, assim, tal, e de repente ela começava a ver no espelho, ela derretendo o rosto, assim, como se fosse sabe, boneco de cera? Naqueles filmes que vai derretendo, assim, tudo ficando tudo torto? Pois é. E ela sentia o calor vindo até aqui nela, assim. Tanto que um dia que eu estava atendendo ela falou, eu tô sentindo o repuxado do calor já. E eu coloquei a mão em cima assim, como eu tô fazendo assim no braço dela, nem toquei, só fiz assim. E eu senti como se fossem chamas aqui. Gente, foi a coisa incrível, porque vinha chamas do braço dela, assim, como se visse labaredas aqui, assim, sentia. Nossa, até eu fiz assim, nossa, queima mesmo. Ela falou, queima mesmo. E a gente não sabia o que era aquilo. Aí nós fomos fazendo uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, e cada sessão voltando para 2, 3 vidas. E aí nós fomos descobrindo o quê? Que hoje essa moça, ela tinha olhos verdes. E nas outras vidas que ela voltava, em todas as vidas, ela também tinha, lógico, outros rostos, porque quando você volta em outras vidas, você tem outro físico, outra embalagem, vamos dizer, mas em todas ela tinha o padrão dos olhos verdes. E em todas elas, ela atraía espíritos obsessores, porque, de alguma maneira, a beleza dela incomodava. Então, por exemplo, numa vida que ela teve numa ilha dessas do Pacífico lá, entregaram ela como sacrifício aos deuses, porque achavam que a seca que eles estavam enfrentando só poderia ser melhorada, sanada, com sacrifício aos deuses. E como ela era a única diferente com olhos verdes, sacrificaram essa moça. Numa outra vida, ela voltou num país da América, na América lá, mas num estado lá da América, aonde os homens podiam ter várias esposas, e ela também tinha olhos verdes, muito bonita, atraía a inveja das outras pessoas da cidade, e ela ficou viúva. E aí as mulheres jogaram água quente no rosto delas para ela ficar feia e ela não ser um risco para o marido das outras, né? Gostarem dela, se apaixonarem por ela, enfim.
né? E na outra vida ela também foi deixada num berço e pegou fogo na casa, e ela bebezinha também pegou fogo. Numa outra vida... Então, assim, cada vida que ela voltava tinha a ver com fogo, com fogo, com fogo. Nisso, gente, foram 10 ou 11 vidas, eu não me lembro muito bem. E cada vez que a gente ia acelerando, né, adiantando, avançando com o trabalho, né, com a terapia dela, ela ia melhorando, melhorando, melhorando. Daí, quando ela parou com as crises, falei, pronto, chegamos ao final, mas se você sentir algum repuxo, né, algum sintoma, me avisa correndo, pra gente já fazer mais uma sessão, porque às vezes vem outras vidas aflorando. Aí foi com o que aconteceu. Passaram uns 2 meses, mais ou menos, ela me ligou. Ali, tá voltando mais uma repuxada. Aí ela veio, a gente voltou, mais 3 vidas com problemas, sempre ligado ao fogo. Ou era incêndio, ou era água fervendo em cima, ou era queimadura por feminicídio, enfim, várias, sempre com agressão e com fogo, agressão e fogo. E na verdade, quando a gente chegou na última, nunca mais ela teve a crise, e aquela doença que os médicos nunca conseguiam identificar, ela fez exames de DNA, na época, gente, o exame de DNA era raríssimo, não era assim, tipo, nossa, a pessoa teve que ir para outro estado para fazer, foi uma loucura para tentar descobrir se era alguma coisa genética, porque os médicos não sabiam o que fazer. Realmente, era psicossomático, não tinha como resolver com remédios aquilo. E ela nunca mais teve crises. Então, esse espírito, ele avisou, quando a gente faz o balanço geral e quando a gente fala com o mentor espiritual da pessoa, ele falou, eu estou te perseguindo desde a primeira vida, quando ela voltou, daquela do sacrifício. Na África, lá no país, eu não me lembro se era Pacífico, mas era um país longe lá, mas que tinha sacrifícios de tribos, né? E ele falou, vou te perseguir por todas as vidas. E ali a gente trabalhou o perdão, trabalhou, né, o desapego, a gente se libertou, a gente libertou ela daquela pessoa, ele se libertou dela, e aí acabou o problema definitivo. Então existe sim pessoas que voltam para se vingar, geralmente assim, triângulo amoroso, gente, triângulo amoroso. Já atendi uma menina que numa outra vida, ela voltou hoje como filha de um casal, só que numa outra vida era um triângulo amoroso. E a mãe teria matado quem hoje é a filha, que era a rival, para não casar com o homem que ela gostava. Só que hoje ele voltou como pai. E a menina que foi morta voltou como filha. E ela não aceitava a mãe dela hoje de jeito nenhum. Tratava a mãe pelo nome, não falava mãe. E ela estava causando a separação dos pais hoje, de tanto incitar a briga no casal, porque ela tinha raiva inconsciente da mãe, que hoje era a mãe dela, porque numa outra vida ela não era mãe, ela era rival, porque a gente, quando volta em vidas passadas, a gente volta às vezes com papéis trocados. Por exemplo, a minha mãe hoje pode ter sido minha filha numa outra vida. O meu pai hoje pode ter sido meu marido numa outra vida. A gente volta com papéis trocados. Então, nesse caso, é como se inconscientemente ela não perdoasse a mulher que estava ali por ter matado ela numa outra vida para ficar com o noivo dela. Só que hoje era uma outra realidade. Hoje ele era filha do casal. Então, o trabalho de terapia de vidas passadas é justamente para colocar no subconsciente dessas pessoas que, olha, isso foi numa outra vida e hoje ela é sua mãe. Ele não é mais o homem que você ama como homem, e sim é o seu pai. Então, a gente tem que fazer essa reprogramação mental, essa libertação, para que a família volte a se reestruturar. Porque, às vezes, a vida passada foi tão forte, tão forte, tão forte, que o espírito volta com a revolta, com o sentimento de tristeza, com os medos da outra vida, com as fobias da outra vida, com os sentimentos de vingança da outra vida. Então, existem sim espíritos obsessores de vidas passadas que voltam, se reencontram nessa vida e continuam prejudicando, atrapalhando e querendo se vingar. E muitos deles fazem pacto para isso, tipo assim, eu vou te achar na outra vida, eu vou procurar você numa outra vida até você pagar o que você me fez, né? E transforma a vida da pessoa de hoje, né, da vítima, realmente um inferno. Tá? Então, a gente precisa também limpar isso, seja numa mesa quantiônica, seja numa mesa, seja espiritualmente, em casas espirituais,
se libertar, gente, porque o espírito obsessor de vidas passadas é terrível, é muito pesado quando acontece, e às vezes para trabalhar essa limpeza não é fácil, porque ele não tem a força só dessa vida. Ele foi se alimentando e se fortalecendo vida após vida, após vida, após vida. Então quando ele chega aqui, ele está forte, mas forte negativo. E aí se torna o pior pesadelo para suas vítimas, tá certo? Espero que tenha ajudado você. E se você está sofrendo com isso e você sente que pode ser isso, ou que alguma pessoa que você conhece pode ter esse tipo de problema, compartilhe esse vídeo com ela para ajudá-la a entender a questão dos obsessores de vidas passadas. Espero que tenha ajudado. Um grande abraço em você. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.